Fala galera ligada no Pautas e Táticas, fim de mais uma data FIFA e como já é de praxe aqui no canal, viemos fazer um resumão, dar nossas opiniões, nossas impressões do que foram as últimas exibições da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa. Empate contra o Equador, vitória, goleada muito convincente contra o Paraguai. Vamos então falar qual foi as nossas impressões sobre a partida. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, assista o vídeo até o final. Se gostar do que vê, se inscreva, dê seu like, compartilhe com os amigos. E também participe com a gente, interage com a gente, comente aí embaixo, dê suas opiniões, sugestões de vídeos futuros. Vamos lá, partida contra o Equador foi ruim, né? Coletiva e individualmente não foi um grande jogo, bem jogado. Não foi uma ótima atuação da seleção brasileira, nem perto disso. Uma arbitragem também muito atrapalhada. O Brasil entrou para jogar um amistoso, fazer testes, né? Alguns deles deram certos, outros nem puderam ser feitos, porque a partida estava muito tensa, porque o Equador entrou para jogar uma partida de eliminatória e tentando confirmar sua classificação para a próxima Copa do Mundo, já que estava bem vivo àquela altura, precisava de 4 pontos. E como eu disse, a arbitragem horrorosa, o cara conseguiu errar em 4 lances capitais e ser corrigido, ter que ir ao monitor do VAR nas 4 vezes, ser corrigido pelo VAR nas 4. Não iria expulsar o goleiro do Equador naquele lance, um pé no pescoço, né, do Matheus Cunha ainda no primeiro tempo. Iria marcar 2 pênaltis inexistentes, expulsou o Alisson 2 vezes de forma irregular e teve que voltar atrás, enfim. Foi uma arbitragem muito atrapalhada, um jogo muito tenso. Alguns testes não poderão ser feitos, como a gente disse. Enfim, depois a gente vai falar individualmente, pontualmente, de alguns jogadores. Agora, a atuação contra o Paraguai foi exuberante, foi uma grande partida. Achei que o time encaixou muito bem naquele sistema de jogo, né, no 3-2-5, um 4-2-3-1, que foi reformulado num 3-2-5, que potencializou muitas peças. Peguei até aqui a prancheta para a gente ilustrar melhor o que a gente está falando, porque jogaram, por exemplo, o Daniel Alves na lateral direita e o Alex Telles na esquerda, e me surpreendeu muito principalmente a atuação do Alex Telles. O Daniel Alves a gente sabe que tem muita qualidade, mas o Telles ele fez uma função de terceiro zagueiro, mesmo sendo um lateral bastante ofensivo. Ele ficou aqui um pouco mais preso, né, e dando bastante suporte, porque ele é um jogador canhoto e quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe o quão fundamental, para mim pelo menos, é ter um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo em sistemas com 3 zagueiros. Aqui o Paquetá subia e auxiliava o Felipe Coutinho nessa função do meio espaço, e o Daniel Alves subia por dentro. Isso fazia o sistema variar para um 3-2-5, muito semelhante ao que, por exemplo, o Guardiola usa no City. E eu gostei muito do encaixe nesse sistema tático, porque os 2 pontas, Rafinha e Vinícius Júnior, ficavam sempre no mano a mano com os laterais, sempre garantindo a amplitude das jogadas e tiveram uma grande atuação. Paquetá e Coutinho nos meios espaços, jogadores que pisam o tempo todo na área, que finalizam o tempo todo de fora e que municiam sempre. O Matheus Cunha, que pode não ser aquele 9 clássico que segura a marcação dos zagueiros, mas é um cara com muita presença de área e muita movimentação também. O Fabinho jogou muito bem. Acho até que para um sistema como esse, de dupla de volantes, ser muito bons ouvidos ao que eu vou falar. Funciona até melhor do que o Casemiro. Claro que o Casemiro é o dono da posição, é o titular absoluto. Para mim é o melhor volante do mundo. Mas acho que para jogar dessa forma aqui, o Fabinho, sei lá, acho que ele tem mais desenvoltura, ele encaixa melhor. Acho que o Casemiro, ele joga melhor nessa função aqui, ó, do pivote, sabe? Sendo aquele cara que protege a defesa, que começa as jogadas no meio campo, na saída de bola. O Brasil está muito bem servido nessa posição de primeiro volante. Eu gostei muito dessa estrutura, principalmente porque deixa pontas abertos, imprimindo velocidade, sempre no mano a mano. Esses 2 jogadores atacando o corredor. Tem um zagueiro canhoto. A distância do Daniel Alves para o Danilo é tremenda, embora as funções sejam bastante diferentes também. O problema é que o time encaixou nesse sistema tático aqui, e quando tiver os favoritos do Tite, o time completo, vai ser difícil de encaixar nessa estrutura, né? Porque o Danilo joga de uma forma diferente, o Alexandro pode até fazer essa função, mas ele joga um pouco mais aberto. O próprio Fred, ele não vai jogar aqui no meio espaço, ele vai jogar na dupla de volante. Então, com o time completo... outra coisa, Marquinhos
pelo lado direito e Thiago Silva centralizado. Acho que isso potencializa os dois. O Thiago Silva tem que ser o cara central na linha dos 3 zagueiros, porque para jogar na extremidade falta um pouco de velocidade para ele poder fazer essas coberturas. E o Marquinhos tem mais isso, tem mais essa velocidade. Se fosse um Militão aqui também, encaixaria perfeitamente. Agora, quando o time está completo, normalmente é o Danilo que faz a função do terceiro zagueiro, o Marquinhos é que faz a função do zagueiro central, o Thiago Silva tem que jogar aberto, o lateral esquerdo ganha um pouco mais de liberdade, o Fred faz a dupla de volantes com o Casemiro. E aqui ficam quem estiver jogando, né, de centroavante, o Paquetá e o Neymar. Um pouco mais por trás aqui, sempre trocando de posição, às vezes o Neymar mais solto e o Paquetá mais por dentro. Então normalmente a estrutura tática quando o time está completo é essa, e é muito diferente da estrutura de ontem, que coletivamente potencializou muitas peças, individualmente também, e o time encaixou bastante. O sistema é outro em relação ao que vinha jogando, apesar da variação ser as mesmas, as funções, como eu acabei de dizer, elas são muito diferentes. Pensando em lista final para a Copa do Mundo, acho que Richarlison e Firmino parecem ter perdido espaço para esses pontas, né? Rafinha e Antony chegaram botando o pé na porta, acho que os dois até dá para dizer que já estão quase confirmados na Copa do Mundo. O Vinícius Júnior, que chegou a ficar de fora de uma lista e teve aquele barulho todo, o Firmino se lesionou e o Vinícius foi chamado e foi muito bem na última data FIFA também. Claro que as atuações não são do mesmo nível, do ótimo nível que ele vem apresentando no Real Madrid, mas é um cara muito diferenciado e tem que estar na lista. Até o Rodrigo ontem entrou e fez gol, outro jogador do Real Madrid. Não é titular absoluto por lá, mas é jovem. Não sei se eu levaria para a Copa, acho que não. Mas é uma boa peça aí de reposição, caso precise. Um cara que joga bem, muito bem pela direita e também pode quebrar um galinho ali pela esquerda, assim como o Antony joga predominantemente na direita e também pode jogar pela esquerda. Acho que Jesus e o Gabigol estão com as vagas em risco, né? Jesus nunca foi um titular absoluto lá no Manchester City. E o Gabigol, talvez ele tenha essa data FIFA atrapalhada, até porque ele estava em pré-temporada, estava em férias, não jogou ainda na temporada. Então, talvez ele não tenha jogado mais nessa data FIFA por conta disso. Ontem várias alterações foram feitas e ele não entrou, não foi um dos jogadores que entraram no jogo. Agora, o Neymar vai voltar. E o Matheus Cunha, ele jogou as 2 partidas como titular. Parece ter ganho a simpatia do Tite, parece ter agradado nas atuações dele, mesmo não tendo marcado gol. Mas enfim, outras peças que a gente pode destacar. Acho que o Coutinho entrou de vez na briga por uma das vagas. Vejo o Everton Ribeiro como mais ameaçado. Vejo os dois muito semelhantes, mas o Coutinho um pouco mais versátil, porque pode jogar aberto pela esquerda, aberto pela direita, pode jogar ali no meio espaço, pode jogar por trás do 9. O Everton Ribeiro funciona mais como um cara aberto, que vai centralizar com a posse, principalmente pelo lado direito por ser canhoto. E não está vivendo grande fase no Flamengo também. A gente não sabe nem se o Paulo Sousa no Flamengo vai continuar insistindo nele como titular. Então acho que o Coutinho, mudando de time, tendo mais minutagem lá na Inglaterra, jogando bem, tendo as chances dele na seleção, que muita gente torceu o nariz para a convocação dele. Eu fui um desses caras. Por conta de momento, né? Porque o Coutinho não está vivendo um grande momento para ser convocado. Mesmo assim foi. Teve o elemento confiança. Acho que tem o elemento encaixe tático também, porque a gente não tem muitos mais meias. Muita gente fala de Renato Augusto, de Rafael Veiga, mas acho que o tempo para teste já passou. Agora é mais para consolidar a galera que já foi muito testada mesmo. E o Coutinho é um cara que retornou, porque ele já foi muito testado pelo Tite, precisa ganhar a confiança de novo. Ontem fez principalmente um belo segundo tempo, fez um golaço, estava com boas movimentações táticas, né, principalmente sem bola no primeiro tempo, se atrapalhou um pouco com ela em algumas tomadas de decisões quando teve a posse, mas foi um jogador importante na partida de ontem. Acho que chega forte brigando pela vaga. Alex Telles jogando bem como terceiro zagueiro, me surpreendeu, é um lateral bastante ofensivo, segurando um pouco mais a posição ali, foi muito bem ontem também. Acho que entra na disputa por posição com o Guilherme Arana, que é um cara até mais versátil, joga por fora, joga por dentro. Dessa vez não foi chamado, segundo o Tite, porque o Atlético Mineiro, na época da convocação, ainda não tinha voltado aos treinos, né? Os jogadores ainda estavam de férias, diferentemente dos jogadores do Flamengo, que já estavam em pré-temporada. O Atlético ainda não, porque estendeu um pouco mais a temporada em função da final da Copa do Brasil. Então o Arana não foi convocado, não sei se o Hulk
poderia ser convocado, mas também não foi. Jogadores do Atlético Mineiro não foram convocados. O Renan Lodge, com aquela historinha lá da ter tomado a vacina tardiamente, né, a primeira dose, só para poder viajar para jogar a Supercopa da Espanha. Acho que atrapalhou muito ele, acho que perdeu o bonde, perdeu a convocação, perdeu a oportunidade de brigar por uma vaga. Foi exatamente a frase que o Tite disse para justificar a ausência dele. Eu ainda quero ver mais o Gabriel Magalhães, gostei da convocação dele. O Tite prefere o Lucas Veríssimo, eu prefiro o Magalhães por ser canhoto, acho que a gente precisa ter zagueiros canhotos no elenco, pelo menos um. Os outros três já estão muito bem consolidados, Thiago Silva, Marquinhos, Militão. Então acho importante ter um zagueiro canhoto no grupo e a gente ver, cara, ele jogando pra gente poder ter confiança. A gente sabe que ele tá jogando bem no Arsenal, mas na seleção, a gente viu ele na seleção olímpica, acabou nem indo pra Olimpíada, mas era titular, né, no grupo, no pré-olímpico, mas eu quero ver ele na seleção principal também. Acho que o time funcionou muito bem no padrão de ontem, pontas de amplitude, meias atacando, mas é difícil a gente imaginar, por exemplo, o Danilo e o Fred jogando nesse padrão. O Danilo jogaria mais como terceiro zagueiro, o Fred mais preso ali junto com o Casemiro, recuando para poder fazer uma saída de bola. Não acho que vai dar certo com eles dois e eu acho que o Tite não vai insistir na formação de ontem, infelizmente. E uma outra indagação que eu quero fazer, o Neymar, onde é que encaixaria nesse time? Qual seria a posição? Na ponta esquerda, será que ele ainda tem vigor para isso? Sem falar que se ele jogasse na ponta esquerda, tiraria a vaga do Vinícius Júnior, que é o jogador com mais boas apresentações na atual temporada, né, na Europa. Eu acho difícil a gente colocar o Neymar numa posição que ele não está jogando e tirar o Vinícius, que é perfeito ali para o encaixe, apesar de na seleção ainda estar devendo, mas é claro que o Vinícius tem que estar no grupo, jogando a bola que ele está jogando no Real Madrid, conquistando um protagonismo que ele está tendo na temporada, tem que estar no grupo e para mim tem que ser titular. Então a ponta esquerda não seria uma posição pro Neymar. Na meia esquerda, aquela posição ali que o Coutinho jogou, partindo de uma posição centralizada, por trás do 9, mas na variação se transformando ali num meia esquerda. Acho que ele fica muito preso, jogando ali no corredor interno, tendo que fazer movimentos verticais. Ele é um cara que chama o jogo sem movimento o tempo todo, vai querer aparecer do lado oposto da jogada, não vai guardar posição. Não acho que funcionaria muito bem jogando por ali. Acho que a melhor posição para o Neymar dentro dessa estrutura tática seria ser o atacante mais avançado. Um falso 9. Não exatamente fazendo a função do falso 9, recuando para ajudar ali no losango, mas para ter mais liberdade, para ser o cara livre de funções defensivas e que pode flutuar pelos dois lados da jogada, sem falar que a gente não tem um dono da posição ali na referência. E sem falar também que quando a gente tem um 9 goleador, que muito se cobra que a gente tenha, né? O time tem que jogar em função desse cara para que ele seja o protagonista, o artilheiro do time. Na seleção brasileira, o protagonista é o Neymar. Seja lá qual for o centroavante, quando entrar na área, vai ter que olhar primeiro para o Neymar para ver se ele está livre, para poder receber um passe. E depois, segunda opção seria olhar para o gol. Então, já que ele vai ser o cara que vai capitalizar todos os lances, que vai ter um pouco mais de liberdade e vai ser mais preservado no time, melhor que ele seja o jogador mais avançado, na minha opinião, dentro dessa estrutura. O jogo foi ótimo para mostrar como nós temos que amassar os adversários mais fracos mesmo. Eu sei que não é parâmetro, há algum tempo eu venho dizendo, eliminatórias sul-americanas testa muito pouco a seleção brasileira, mas nas oportunidades que a gente tiver de poder golear os adversários, assim que temos que fazer. O Paraguai não é uma equipe muito forte, jogava até um pouco desfalcada ontem, por exemplo, o Gustavo Gomes, em função da viagem do Palmeiras para o Mundial, não foi convocado, enfim. Não é um dos melhores times também, jogando em casa, a seleção brasileira tem que vencer, então fez um 4-0 com muita autoridade. E é isso, para mim foi a segunda melhor atuação da seleção nessas eliminatórias, perdendo apenas para aquela contra o Uruguai em Manaus, se eu não me engano, que também foi um ótimo jogo coletivamente falando. Então esse quebra-cabeças aí de montar o time fica por conta do Tite. Acho ótimo que a gente não tenha um 11 ideal, a gente ter peças diferentes para poder atender a demandas diferentes, montar times com características, jogadores de características diferentes, para a gente poder até confundir o adversário, não se tornar tão previsível. E acho que a gente tem um cardápio de jogadores para poder fazer isso acontecer. Gosto mais do padrão ofensivo de ontem, a variação tática ofensiva apresentada na partida contra o Paraguai.
mas sei que não vai ser o plano A do Tite, mas é um excelente plano B e a gente precisava ter um plano B. Ficar só encaixado naquela mesma ideia de jogo que tinha vários problemas, acho ruim pra gente. Então o que você achou dessas atuações, dessas observações? Deixa aí nos comentários também as suas opiniões em relação à seleção brasileira. Quem é que tá certo nessa lista aí? Quem ainda briga por vaga? Qual a melhor posição pro Neymar? Coutinho vai se firmar no time? Tudo isso eu quero saber de vocês e a gente debate aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!